Obrigada. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Eu entrei aqui, já senti tanta presença de Deus. Eu já quase chorei aqui. As lágrimas vieram. Eu falei, não vou fazer isso, porque senão não vou conseguir pregar. Desculpem, a minha voz não é essa. Eu não sei o que aconteceu comigo, que do nada a voz foi embora. Mas a gente... Pode ser que seja um ataque aí, mas o diabo está debaixo dos nossos pés, né? Nada pode calar um adorador do Senhor, nada pode impedir a palavra do Senhor de chegar aos corações, amém? Eu sou um vaso e Deus vai me usar como Ele quiser. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma que esteve aqui, está aqui nessa tarde. Quero louvar a Deus pelas pastoras queridas que moram no meu coração para sempre. Cadê a pastora Neuza? Está lá fora. Mas eu conheço a pastora Neuza há uns 30 anos, mais ou menos. Bem pouquinho, né? Ela foi um vaso de Deus usado na minha vida para profetizar tudo que eu estou vivendo hoje. E ela é uma bênção, uma mulher de Deus. Um dia eu estava ali, eu tenho um grupo de mulheres na minha casa, por enquanto deu uma pausa. Pastora querida, eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida de vocês duas. E a pastora Neuza entrou lá em casa com a pastora Damares um culto meu. E foi levando aquela mulherada linda lá para casa. E quando eu a vi, meu coração saltou de alegria, porque é bom, né? Quando a gente é usado por Deus, e a gente vê o fruto daquilo que a gente profetizou, de como Deus nos usou, e ela realmente foi muito usada. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu estive no outro lugar, que era um pouco menor. E glória a Deus que o Senhor está fazendo essa obra crescer, frutificar para a glória dEle, né? Pastora Neuza, querida, está falando de você, viu? Mas não... Como eu te amo. Linda. E então, quando elas me chamaram, eu estou passando um momento, assim, atípico, especial na minha vida, que Deus me tirou de um lugar, me levou para outro, e foi um Isaac que Deus me pediu. A gente perdoa, nem eu aguento ouvir minha voz, não sei, eu peço que o Senhor faça com que vocês aguentem, em nome de Jesus. Ai, porque assim, eu ministro louvor, e eu tinha um coral muito grande, né, na outra igreja. Meu ouvido, ele é muito assim, né? Então, quando eu me ouço falando desse jeito, eu já fico nervosa. Mas é brincadeira, não é um nervoso do mal, é um nervoso bom. Bom, queridos, então, quando elas me chamaram, prontamente eu aceitei. Porque eu sei que foi uma direção de Deus. E eu sei que o que eu vou ministrar aqui no coração de vocês é algo que eu estou vivendo. Então, quando a gente prega o que a gente vive, aquilo vem com uma unção poderosa. E eu sei que isso vai tocar o coração de vocês. Vai tocar profundamente, porque Deus tocou no meu. Deus, Ele está fazendo coisas tão lindas. Queria que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito e fará. O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, a Sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas. Te agradeço por cada vida que entrou aqui nessa tarde, Pai. Elas vieram aqui porque elas Te amam. Colocaram o Senhor em primeiro lugar, poderiam estar em suas casas, no seu descanso com a sua família. Mas deixaram tudo para vir aqui ouvir uma palavra do Senhor. Elas não vieram aqui para me ouvir, elas vieram aqui para ouvir o Senhor. Então, Senhor, aqui está o Teu vaso. Enche-me da Tua glória, enche-me da Tua unção, Senhor. Fala a cada coração aqui nessa tarde. Que não seja eu, mas o Senhor a dar o recado que Tu tens para dar, Senhor. Porque a Ti é toda a honra e toda a glória. Vem de Ti, é por Ti, é para Ti, Jesus. Toda a glória, tudo vem de Ti, é por Ti e volta para o Senhor. Então recebe a nossa adoração, nossos louvores, a nossa gratidão. E mais uma vez eu te peço, usa-me, Senhor. Fala conosco nessa tarde. Peço que abençoe essa igreja também, Senhor, as suas pastoras queridas e amadas que têm feito a Tua obra com tanto zelo, com tanto amor. Jesus, prospera a obra das suas mãos, prospera o seu caminho, que elas vivam os Teus sonhos.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Jesus está voltando. Jesus está às portas, e a gente pode ver isso em tudo, em tudo. Os sinais. Você liga uma televisão, você vê as notícias, você tem a informação hoje na palma da sua mão, né? Você vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, terremotos, tantas desgraças mesmo pelo mundo, né? Fome, a política se partindo em duas, os homens buscando seus próprios interesses, as pessoas, como diz a palavra, né, lá em Lucas 21, o Senhor Jesus, ele fala para nós, ele dá o mapa do final dos tempos. Tudo isso que eu estou falando está aqui em Lucas 21. Ele fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Nós estamos vendo as luas de sangue, os tempos. Nós vemos que a Bíblia, existe uma astronomia bíblica. Quando Jesus foi nascer, os magos viram uma estrela e eles seguiram essa estrela por 4 meses até chegar a Jesus. Então, há um estudo, nós tivemos alinhamento de planetas, tivemos lua vermelha, que é a lua de sangue. Se você for estudar o Apocalipse, o final dos tempos, está tudo aqui, que tudo está se concretizando. E não só os acontecimentos físicos, né? Os céus sendo abalados. Jesus diz aqui no versículo 25 do 21, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa. Quem aqui anda preocupado com o final do mundo? Ninguém? Glória a Deus, está todo mundo em Jesus aqui, aleluia. Oh, glória. Mas se você for falar dessas coisas do final, as pessoas morrem de medo pela expectativa de ver o que vai acontecer. Morrem de medo do final dos tempos. Das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha só. E Paulo, ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3:1, ele diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Estou falando alguma mentira aqui? Avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Eu sei que eu estou falando coisa aqui, vocês estão lembrando daqueles videozinhos que passam na internet, né? Daquelas notícias, né? Horrorosas, de pai matando o filho matando o pai, aquelas coisas horríveis. Ele diz aqui, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha, a gente tem vivido todas essas coisas. É triste. Quando nós estamos andando por aí, para quem está sempre na igreja é uma bênção, né? Nós que vivemos na igreja, a gente vive numa bolha, glória a Deus por isso, uma bolha santa. Mas Jesus não te chamou para ficar dentro dessa bolha, meu irmão e minha irmã. Minha irmã, a maioria, né? Tem um irmão aqui, glória a Deus, 3, não, 4. Glória a Deus. Deus não nos chamou para ficar nessa bolha, a bolha crente. Deus te chamou para vir para a igreja receber a palavra e sair pelo mundo pregando, porque Jesus está voltando. Temos que salvar nossa família, temos que salvar nossos amigos, queridos. O mundo está perecendo. Eu não sei, quando eu voltei para Jesus há uns 30 e poucos anos atrás, e eu nasci num lar evangélico. Mas quando eu voltei, o evangelho estava tão diferente, que eu cresci num lar cristão. A pregação era totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu falei, meu Deus, ninguém mais fala da volta de Cristo, ninguém mais fala de se entregar, tudo é eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, eu preciso de casa, vou naquela igreja que lá está pregando prosperidade, vou na campanha da prosperidade, na campanha do não sei o quê. Queridos, não é nem disso que eu estou falando, mas é uma introdução, não é isso que eu vou falar hoje, mas é uma introdução.
E nós temos que ser luz no mundo, sal na terra. Deus nos chama para isso, amém? Então, eu li tudo isso porque o povo hoje está distraído. Daniel, mais um texto, eu já vou para a palavra. Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A ciência se multiplicará. Tremendo o que a gente está vivendo hoje, né? Quem tem mais de 50 vai saber o que eu estou falando. Quando eu era pequena, eu assistia um desenho dos Jetsons. Quem se lembra dos Jetsons? Quem é jovem? Quem é jovem aqui vai lembrar. Mas na minha época, esse desenho, eu sempre fui fascinada pelas coisas do espaço. Amo estudar essas coisas. Fundo do mar e espaço, né? Eu adoro, amo, eu pesquiso tudo, eu amo, eu fico maravilhada, extasiada com a obra de Deus, com a obra das suas mãos, o que tem fora que a gente nem imagina, né? E eu amava esse negócio de tecnologia, eles voando de um lado para o outro, apertando o botão, a comida saindo pronta. O que a gente está vivendo hoje, gente? Fala para mim. Já existe carro que voa. É só os políticos começarem a liberar. Não é? A gente já tem tudo. Tem foguete que dá ré, meu Deus do céu. Né? Estão querendo fazer, estão querendo apitar em Marte. Né? Ai, gente, eu não sei como vocês aguentam a minha voz. Jesus, dá graça para esse povo. Tem gente querendo ir para Marte, morar lá, e já tem toda a tecnologia. A gente tem tudo na palma da mão, meus queridos. O que você precisar, você pergunta para o Google. Você está falando lá, conversando. Ai, aquele assunto meu, peraí. Ô, Google, me fala aí. Alexa, sei lá o quê, né? Me responde aí. Enfim, de onde veio? Que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E lá veio, né? Tudo que você quer saber para chegar aqui, aposto que vocês usaram o Waze, não foi? Ou Google Maps ou algo assim. O que seríamos de nós se não fosse todas essas coisas? E o que era da gente quando a gente não tinha todas essas coisas? Fala para mim. Sobrevivemos? Brincamos na rua de carrinho de rolimã? Quem é que tem a canela roxa igual a minha? Quem é que tem marcas pelo corpo, né? De cair da árvore, de se quebrar toda. Queridos, o fim do mundo está aí. Por que eu falei da ciência que ia se multiplicar? Porque com a ciência se multiplicando, se multiplica também a iniquidade e a maldade entre os homens. O egoísmo. Antigamente, existiam cavalheiros que abriam a porta para as mulheres passarem, né? Hoje em dia, não. Eu fico abismada com o que eu vejo na rua. As pessoas fechando você no carro, passando, nem respeita quem é idoso, então. O pessoal senta no ônibus, o idoso fica lá parado, olhando para a cara do outro, o outro está lá sentado, nem aí para o idoso. A gente está vendo tempos difíceis, queridos. E eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso nos distrai, tira a nossa atenção para o lugar onde a gente devia colocar a nossa atenção, que é o Senhor. E isso, você acha que o diabo usa isso só para o mundo, para tirar as pessoas que são do mundo? Não. O diabo não vai atacar lá fora, porque lá fora já é dele, o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe desse mundo. Ele vai atacar aqui dentro da igreja. Ele vai atacar quem está aqui buscando a Deus, sabe como? Com o celular. Porque dá muito mais prazer. Às vezes você está irritado com alguma coisa, você pega, automaticamente se abre lá o Instagram e começa a fazer assim, começa a ver coisas para se distrair. A gente vê tantos estudos de crianças que ficam dependentes de celular. Se você tira o celular da mão deles, gritam, jogam no chão, tem ataque histérico. Por quê? São as distrações. Hoje você não precisa mais ir para um teatro para se distrair. Você não precisa mais ir para o cinema, porque está tudo na palma da sua mão. Por isso que as pessoas são egoístas. E sabe o que isso faz com você? Tira você da presença de Deus. Antigamente, quando não existia nada disso,
A gente estava doente, a gente se jogava aos pés do Senhor e falava: Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Hoje não, a gente fala: toma um remedinho para ver se passa rápido. Você está com um problema na alma, tristeza, angústia, depressão, você vai para o psiquiatra, psicólogo, pro terapeuta, para o astrólogo, sei lá para onde é que o povo vai. Mas Deus é a última pessoa que eles vão procurar. A última. E nós cristãos fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. É difícil para nós hoje, eu me incluo nesse pacote, você colocar Deus em primeiro lugar, porque você já acorda atrasado, não é verdade? Hoje, por exemplo, eu acordei atrasado, eu tomei tanto anti-inflamatório, que eu acordei 8h30 da manhã, eu falei, sai correndo, e já saí assim, zureta, já fui para os lugares, já fiz o que eu tinha que fazer. Você já acorda com pressa. Depois eu fui orar. Meu marido já tinha saído, que ele tinha um compromisso. Aí na hora de ir embora, eu falei: ora por mim. Ele: é mesmo? Porque a gente ora sempre cedinho, quando acorda, né? Eu falei: me abençoa, eu já estava saindo de casa, ora por mim. A gente esquece, não coloca Deus em primeiro lugar. Queridos, e o que eu vou... Agora eu vou entrar na mensagem, que vai ser breve, eu prometo. Estou falando tudo isso porque o Senhor, Ele diz que Ele está dizendo hoje para você que Ele quer que você volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Foi isso que Deus falou para mim. É isso que eu tenho vivido esses dias. Eu fiquei quase 20 anos servindo a Deus num ativismo sem fim. Eu falo isso, eu confesso isso. Entrei no ativismo. Isso que aconteceu comigo por causa do ativismo. Morri. Morri. Não na fé, mas a minha comunhão com Deus começou a se acabar. Eu tive que parar tudo. Deus começou a pedir tudo para mim. Primeiro Ele pediu o grupo lá de casa. E por fim pediu o coral, pediu a igreja, pediu tudo. E Ele falou: volta para mim. Volta para a prática das primeiras obras, para aquilo que eu te chamei. Eu preciso de você comigo. E Deus, eu sei que está falando com muitas aqui, porque às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, a gente entra nesse ativismo, nada contra. Você vê que Deus tinha 3 amigos, né? Lázaro, Marta e Maria. Os 3 eram amigos de Jesus. Jesus amava os 3. Marta era a ativista. Gostava de fazer coisa, mas nada contra Marta. Marta era necessária. Eu vejo esse chá preparado com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Que coisa linda. Isso é necessário. Nós nos sentimos à vontade. Eu sei que a comida vai estar deliciosa. Isso tudo é necessário. Mas quando Marta e Maria estavam com Jesus, Ele falou o quê para Marta? Quando a Marta foi reclamar da Maria que não saía dos pés de Jesus. Ele falou para ela escolheu a melhor parte, Marta. Você anda atarefada, preocupada, angustiada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar com o Senhor. Estar com Jesus. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? Jesus está voltando, Ele quer você. Ele não quer que você se perca. Porque você pode se perder dentro da igreja também. Você pode se perder no ativismo, você pode se perder fazendo. Ocupada com tantas coisas, achando que você está, né, abafando. E Deus quer o teu coração. Era o que estava acontecendo comigo. 2 cantatas por ano, né? Tinha ano que era 2 cantatas. Era coisa que eu não parava mais. Era serve aqui, serve ali, prega aqui, faz ali, faz lá. E minha comunhão com Deus acabou. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Apocalipse, capítulo 2. Diz assim, Deus falando com a igreja de Éfeso. Vou ficar pedindo perdão para vocês o tempo inteiro, tá? Porque eu não estou aguentando a minha voz. Vamos lá. Apocalipse 2, a partir do versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos,
E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uau! Tirarei de ti o teu castiçal. O que é o castiçal? O Espírito Santo de Deus. Pode tirar tudo, Jesus, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não. Queridas, só vai subir com Jesus quando ele voltar quem tiver com esse castiçal bem aceso. Só vai subir para Jesus quem tiver com essa lamparina acesa. Quem não tiver com essa lamparina acesa vai ficar, eu sinto muito. E é por isso que Deus me trouxe aqui. Além dele ter falado comigo, ele quer falar com você hoje. Às vezes Deus tira a gente de uns lugares, sei lá, dá até uma enfermidade para a gente se calar, para ficar quietinho, para buscar a Deus, né? Então, o que é o primeiro amor que aqui está falando? É aquele sentimento de gratidão, de alegria. Jesus me salvou. Eu lembro quando eu comecei, como Deus falava comigo, mandava umas profetas abençoadas para falar, para me incentivar. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer. E Deus mandava, e Deus falava, e eu... Ai, Jesus, como o Senhor é bom, que alegria. Eu falava de Jesus para todo mundo, eu não tinha vergonha, não tinha medo de nada. Sabe o que acontece quando você sai do primeiro amor? Sabe o que acontece quando você começa a estudar muito a Bíblia? Se encher muito de palavra e sem a unção do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Você acaba ficando religiosa e chata. Você acaba ficando religioso, porque você acaba achando que você sabe tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Nós vamos morrer sem saber. Eu tenho 63 anos. Glória a Deus, eu sirvo a Deus há uns 30 e pouco, já perdi as contas. E eu digo para vocês o seguinte, eu não sei de nada. Eu fiz teologia, fiz um monte de curso aí que vocês imaginam. Cura, libertação, tudo. Eu falava em curso, eu estou aqui, vou fazer o curso. É curso daqui, é diploma daqui, é diploma dali. O que eu sei? Sei nada. Sei nada, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Cada lugar que eu vou, cada culto que eu assisto é uma coisa nova que eu aprendo, porque a palavra do Senhor, ela se renova. É como nesse universo lindo que Ele formou. Você sabia que existe um berçário de estrelas? Cada dia nascem milhares e milhões e bilhões de estrelas nascendo, se reproduzindo, e é uma coisa linda. Deus não para. E essa palavra que foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, ela continua se renovando e a gente continua aprendendo. Mas quando a gente sai do primeiro amor, a gente fica chata, a gente acha que sabe tudo. Sabe filho adolescente? Quem é que teve ou tem filho adolescente aí? Eu tive 4, hoje eles já são homens, graças a Deus. E eu brinco, né? Eu falo assim, ai, criança quando chega com 9 anos, tem vontade de trancar no quarto e só as liberar depois dos 18. Porque eles começam a achar que eles sabem tudo e ficam mal criados e começam a te responder. Aí eles crescem um pouquinho e falam, você não sabe nada, mãe. A ciência evoluiu, você ficou para trás. Enfim, temos que escutar essas coisas. Aborrecer, não, adolescentes. Aborrecente é coisa do mundo. Mas a gente fica assim, a gente fica desse jeitinho. Contesta tudo, olha o pastor pregando, mas ele devia falar isso, ele errou naquilo, em vez de receber a mensagem, ai, trocou o nome. Eu sou a rainha de trocar nome, viu, gente? Se eu trocar algum nome aqui da Bíblia, vocês me perdoem, tá? Porque eu sou assim, eu tenho 4 filhos, 4 noras e 4 netos, e eu troco o nome de todo mundo. A gente senta para almoçar, meus filhos ficam assim, quando eu quero falar com um, né, eu falo, Marcelo, eles ficam, Alexandre, Fernando, Rodrigo, eu fico errando, aí eles ficam só para me confundir, cair da minha cara. Então, as pessoas, elas ficam críticas, elas criticam porque trocou o nome, porque falou que não gostou de ouvir, porque, eu sou wesleyniana, eu sou calvinista, eu sou arminiana, eu sou sei lá mais o quê. A gente não é nada, gente.
Para com isso. O sangue de Jesus tem poder. Dá uma onda agora de falar, neopentecostal. Opa, calma. É neopentecostal, é isso e aquilo. Para, nós somos de Jesus. Isso tudo vai te tirar da presença de Deus. Para com isso. Quem foi Wesley? Quem foi Calvino? Quem foi o Lutero, da Reforma? Quem foram esses caras? Filhos de Deus, ponto. Criaturas humanas limitadas, que estudaram a palavra, entenderam muita coisa. Glória a Deus por isso. Mas a palavra verdadeira, ela vem do céu, ela vem do Pai. É nessa que nós temos que nos firmar. E aí, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos voltar ao primeiro amor, a construir um relacionamento com Deus. Construir um relacionamento com Deus, e é isso que eu quero falar para vocês. Vamos abrir, se você trouxe a tua palavra, senão você escuta. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e ali deitou-se. Amém. Queridas, Eliseu, todos sabem aqui que Eliseu foi aquele que pegou a unção dobrada de Elias, fez milagres dobrados. Aquilo que Elias fez, ele fez 2 vezes mais. Um homem de Deus, temente ao Senhor, muito usado por Deus, não parava. Imagina Eliseu vivendo nos dias de hoje. Devia ser aquele que ia para lá e para cá, para lá e para cá, com um monte de compromisso. Ressuscita um, faz o machado flutuar ali, né? Restitui o dinheiro de uma viúva, ressuscita o filho da outra. E bora lá, vamos lá, gente. Vamos fazer a obra, né? Vamos lá. E Eliseu, Deus um dia quis Eliseu para ele. E ele usou uma mulher, a sunamita. Ele usou uma mulher para dizer para Eliseu: Eliseu, vem aqui, para um pouco. Eu preciso que você descanse. Eu preciso que você dê uma paradinha aqui, porque eu quero falar com você. Eu quero mostrar para você que você precisa descansar. Queridas, até Deus descansou de toda a obra que ele fez. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Êxodo capítulo 20, tem um mandamento lá, sabia? Que é para a gente santificar um dia para o Senhor, o sábado. Mas o que aconteceu com os religiosos? Pegaram o sábado, agora não é sábado para o resto da nossa vida. Vai ter que ser esse dia aqui e acabou. Deus estava ensinando para o homem, porque as leis, querida, era para o físico e era para a alma também. Eram leis sanitárias. Não só a saúde do corpo, mas a saúde da alma. Se você não descansa, você enlouquece. Enlouquece no sentido literal mesmo. E pessoas religiosas, me perdoem, mas são pessoas loucas. Pessoas que deturpam a palavra de Deus em benefício próprio. Sabe aqueles arrogantes que a gente falou lá no começo? Amantes de si mesmos, jactanciosos e etc. Com quem que Jesus brigava? Com os fariseus, com os religiosos de plantão. Então, meus amados, essa mulher chama Eliseu, faz um quarto para ele. E eu quero falar para vocês rapidamente o símbolo de cada coisinha que ela colocou naquele quarto para Eliseu, porque era Deus conduzindo essa mulher para mostrar para Eliseu o que ele precisava fazer para construir o relacionamento dele com Deus. E é o que Deus quer fazer hoje com você. Amém? Olha só. Em primeiro lugar, o Senhor, Ele fala do quarto. Quando você é recebido numa casa,
Ou quando você convida alguém para ir na tua casa que você não conhece, você leva ele para o quarto? De jeito nenhum. Quarto, eu estava conversando hoje com meu marido, né? A gente sentou para almoçar, eu comecei a compartilhar um pouquinho da palavra. Eu falei, quando a gente é solteiro, a gente leva os amigos para o quarto, né? Os amigos, amiga, né? Mulher adora isso, né? Ai, vem no meu quarto ver minhas coisas, né? Quando eu era pequena, vem ver minha coleção de papel de carta. E a gente, quando a gente é pequena é assim, né? Ai, vem ver a foto, ai, tô apaixonada. Vai pro quarto para contar os segredos, né? E quando você é casado, você não leva mais as pessoas pro teu quarto, porque o único que precisa entrar ali já entrou e tá lá e acabou. Você não precisa de mais ninguém ali. Você já tá casado, né? A não ser que seja uma amiga muito íntima, você tá doente, ela vai lá te ajudar, sei lá. Mas quarto é quarto, é lugar de intimidade. Amém? E o quarto, queridos, Jesus, em Mateus 6, a partir do 6, ele fala o quê para os discípulos? Quando vocês forem orar, entra onde? No seu quarto e fecha a porta e ore ao teu pai em secreto e ele te recompensará. Então, quando você quer intimidade com Deus, é no secreto, é você e ele, mais ninguém. Saia das distrações, pega o teu celular e bota lá na sala. Se tiver um armário, joga ele lá dentro, põe no mudo e vai falar com Deus. Vai orar, vai buscar o Senhor, fala com Ele em secreto. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque a gente não está sozinha com Deus. A gente começa a orar e começa a pensar nos problemas, ou então a gente só vai para Deus como se fosse o caixa eletrônico do banco. Senhor, eu preciso de R$10 hoje, eu preciso de 100. Não, hoje é 1.000, Senhor, o negócio está brabo. Jesus, cura fulano, ciclano, beltrano. Senhor, salva meu casamento, Senhor, me dá dinheiro. Ai, meu marido foi mandado embora. Eu não estou aguentando mais, estão me perseguindo. As pessoas querem me destruir, Senhor. Não é esse tipo de oração que a gente faz geralmente? Né? Quando é que você tem orado assim? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu pequei, eu fiz uma coisa feia hoje. Jesus, eu me arrependo. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Você costuma fazer esse tipo de oração? Não precisa me responder, só pensa. Só pensa. Você tem orado assim? Senhor, me perdoa porque eu sou um monstro. Me perdoa porque eu desejo o mal das pessoas. Eu sou invejosa, eu tenho muita raiva no coração. Eu quero vontade de pegar aquela irmã e pegar pelo pescoço e matar. Eu tenho que confessar meu pecado. Eu preciso confessar, Jesus. Me perdoa. Será que a gente tem feito esse tipo de oração? Ou então assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Então, queridos, o quarto é o lugar da intimidade. É o lugar que você precisa se livrar de todas as distrações para entrar na presença dEle. Não ficar pensando no que você tem que fazer. Porque agora, eu vou falar uma coisa que todo mundo faz. Você chega na igreja, vamos cantar louvor, vamos. Aí você fica, ai meu Deus, será que eu desliguei a panela de pressão? Senhor, será que o cachorro, eu botei ele para dentro? Se chover, a janela está aberta. Aleluia, eu te amo, Jesus. Ai meu Deus do céu, o telefone vai tocar. Será que eu botei no mudo? É assim ou não é? É, claro que é. Não é porque eu sou pastora que eu estou livre disso. Não, todo mundo pensa assim. A nossa cabeça fica turbilhão. Mas você precisa, na hora que você está na presença de Deus, você tem que entrar na presença de Deus. Quando você vai na casa de alguém, você fica olhando no celular, na sala, na cara dela. A pessoa está te recebendo com tanto carinho, prepara uma mesa para você e você fica ali, ai, dá licença, espera um pouquinho aí. Isso aqui é biruta que faz isso, desculpa. É falta de educação. Imagina quando você está com o Senhor. Então, quarto, primeira coisa, entra no quarto, lugar da intimidade. Segunda coisa, o muro. Perto do muro, um quarto junto ao muro. Quando a palavra de Deus fala em muro, ela fala de proteção, de abrigo. O muro, ele separa o que está fora do que está dentro. O Senhor, ele quer você dentro, então fora do muro vai ficar tudo que é maligno, tudo que é mal, tudo que ameaça a tua santidade na presença de Deus. Salmo 91 diz que quando você entra no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, você descansa. É ali dentro.
Zacarias 2:5 diz: eu sou o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O quarto junto ao muro, você entra na presença, mas você está cercado por esse muro. Ali tem que haver santidade. Você tem que habitar, para você habitar na presença de Deus. Deus não tolera o pecado, Ele não tolera o mal, Ele quer santidade ao extremo. E quando eu falo de santidade, que eu não estou falando de santidade só apenas do lado sexual, eu estou falando de santidade em todos os sentidos da sua vida. É o teu caráter transformado, é você pagar as tuas contas em dia, é você não dever nada para ninguém, é você amar o próximo como a si mesmo. É você não praticar atos de iniquidade, não ser egoísta, ambiciosa, arrogante, jactanciosa, a lista que nós lemos. Isso é santidade. Amém? Então nós devemos edificar um quarto junto a um muro bem estável. Pode vir a tempestade que for, você vai estar cercada, você vai estar protegida. Amém? Então eu separei vários textos aqui, mas resumindo, o muro é o nosso esconderijo. Muro é o que te separa de dentro para fora. Aleluia. Quando o mundo, esse muro nos separa e nos traz aquela paz. Sabe aquela paz no meio da tribulação? Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando a gente descansa no Senhor, a gente pode ter paz no coração. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Sabia que Ele é o nosso descanso? Ele é o nosso sábado. Você faz tudo, quem é muito assim, que tem um temperamento como o meu, gosta de fazer as coisas, eu estou sempre ali, eu tenho muito Marta ali latente, né? Trabalhar, né? Mas tem hora que eu tenho que parar para ouvir Jesus. Eu tenho os dois lados, né? Mas ultimamente a Marta estava aflorada, agora a Maria entrou aqui e ficou. E aí, a gente não tem paz, porque a gente vai deitar e dormir e falar: será que eu fiz isso, fiz aquilo, eu tenho que fazer o que lá. Aí você pega de madrugada e fica mandando recado para um, para outro, tem as meninas que não me aguentavam, né? A Thay era minha secretária. Thay, socorro, você fez isso, aquilo, outro. Eu sabia que ela estava dormindo. Eu falei assim: quando você acordar, você vai ver tudo isso. Fica com a cabeça a zilhão por hora. E Deus fala às vezes para a gente: descansa, para, você já fez o que você podia, agora o que você não pode é por minha conta. A última musical que nós fizemos, eu falava: Deus, isso não vai dar certo. O povo não está cantando nada, meu Deus do céu. A gente não tinha lugar para ensaiar, era uma loucura. Ai, meu Deus, não dá para dar o testemunho inteiro, mas assim, foi o musical mais ungido, foi ou não foi? Tem 3 aqui que participaram, 4. Foi o musical mais ungido que nós tivemos em todos os 20 anos que eu estava lá. Foi maravilhoso, porque o Senhor falou a mim: descansa. E eu não tinha outra coisa a fazer senão descansar. Um outro dia, uma outra oportunidade, eu conto para vocês. Eu fui obrigada a descansar. E Deus fez. E foi lindo, né? Vamos lá. Quando você está no quarto, o que tem lá dentro desse quarto? 4 coisas muito importantes. A primeira é a cama. Cama é lugar de descanso. Cama é lugar de nutrição. Sabia? Porque quando você está na cama e você tem um filho, eu amamentei todos os meus filhos na cama. Eu não gostava de ficar. Hoje em dia é tudo moderninho, né? Tem poltroninha com não sei o quezinho, com não sei o que lazinho. Eu, quando tive meus filhos, eu ia para a cama ali, pá, dava mamar para eles ali. Era tão bom. Ai, coisa maravilhosa amamentar. É lugar de nutrição. Cama é lugar de dar frutos. Sabia disso? Porque é lugar de intimidade. Deus compara o nosso relacionamento com Ele, com o noivo e a noiva. O que acontece numa cama? Não preciso nem dizer, né? Então, essa intimidade tão grande que você conhece melhor, você conhece a pessoa por inteiro, né? E ali você vai dar fruto. Não adianta você querer dar fruto sem ter intimidade. Isso é espiritual que eu estou falando, queridas. Isso é espiritual.
Se você não tem intimidade, você não vai dar fruto. Hoje em dia inventaram um filho de proveta. Nada contra, a ciência multiplicou. Mas o que aconteceu isso? As pessoas acham que são poderosas. Eu quero ter um filho, vou fazer uma produção individual. Né? Não estou julgando nem criticando quem faz isso. Cada um tem o seu, né, momento com Deus. Mas é para você ver como a ciência evoluiu. Para que Deus mais, né, gente? Eu quero ter filho. Posso até escolher o sexo do meu filho. O que Deus tem a ver com isso? Né? Onde nós chegamos hoje? O mundo antigamente era mais feliz e não sabia. Né? O mundo era mais feliz e não sabia. Gente, nada contra, eu não estou criticando, não. Porque quando uma criança só vem ao mundo se Deus permite. Né? Seja o método que você usar lá, Deus permite. Mas eu estou dizendo assim, aonde nós chegamos, né? E não há fruto se não houver intimidade. João capítulo 14, Jesus ele fala nesse texto para os seus discípulos que a videira, ela tem os seus ramos. Nós somos os ramos. E se nós estivermos na videira ligados, nós daremos frutos. Se nós não estivermos ligados na videira, nós não daremos fruto. Então adianta, você não pode ter intimidade se você estiver desconectado da videira. Não vai acontecer. O galho fora do caule não vai produzir fruto. Vocês estão entendendo, queridos? Enquanto você não tiver essa intimidade com Deus, Ele quer te conhecer verdadeiramente. Ele quer que você o conheça também. Porque nós muitas vezes oramos, falamos, em nome de Jesus, amém. Aí deixa eu correr para o trabalho, tem que fazer a comida, tem que fazer isso aqui, fazer aquilo outro lá, não sei o quê. E deixa Deus lá assim, ó. Oi? Você não queria falar comigo? Você não quer saber minha opinião? O que eu penso a esse respeito? Você não queria saber a minha direção? Estou aqui, ó. Você não vai parar para me ouvir, não? É assim que Deus... Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me entendendo? Que a minha voz está um horror, nem eu me entendo. Oh, glória! Então... é lugar de intimidade, é lugar de você estar com o Senhor. Você precisa dar fruto, então você tem que ter intimidade com Ele. Senão o fruto não é fruto, é obra. Há uma diferença entre obra e fruto. Fruto é produzido quando você tem intimidade com o Senhor. O Espírito Santo habita em você e Ele vai fazer você produzir o fruto. A obra, ela vem da tua carne. Está entendendo? A obra, ela vem de você. Ai, estou dando fruto para Deus. Ai, eu fiz não sei o quê para não sei quem. Ai, eu fiz isso na igreja. Ai, eu varri o chão, limpei o banheiro. Ai, eu fiz a mesa. Isso aí não é fruto, isso é obra. O fruto é o fruto do Espírito. As pessoas não querem saber se você canta bem, se você prega bem, se você é bonitinha ou não. As pessoas querem ver em você o fruto. Nesse mundo de tanta injustiça, de tanta dor, de tanta crueldade, eles precisam ver a bondade de Deus, o amor de Deus. Eles precisam ver a paz do Senhor na tua vida. E se só vai produzir essas coisas se o fruto do Espírito, se o Espírito Santo estiver em você, se você estiver conectado com Jesus, tiver comunhão e intimidade com Ele. Amém? Aleluia. É João 15, tá, gente? Eu falei 14, eu errei. Glória a Deus. Então, o melhor descanso que tem, que você pode ter, é a paz de espírito que Deus te dá. Descansar no Senhor. Para que você anda atribulado? Lá em mesmo Mateus 6, lá no 33, ele fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Descansa. Não fica preocupada com o dia de amanhã. Olha os passarinhos, como Deus os alimenta. Eles não precisam ir para trabalhar, para conseguir comida. Deus dá. Eu já passei tanta coisa nessa vida, meus queridos. Tanta coisa. E eu tive a bênção e a graça de ser sustentada pelo Senhor por muitos anos. Uma valência terrível. Deus nos sustentou. Ele sustenta. Aprenda a descansar. A mesa. Muitas horas, tem muitos momentos que Deus quer que você sente a mesa. A mesa é lugar da comunhão. E a mesa é lugar da revelação, sabia?
lugar da revelação. Lucas, capítulo 24, do 28 ao 31. Diz assim: ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele e disseram: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Esse aqui é o texto que fala dos discípulos indo para Emaús. Jesus tinha subido. Ele já tinha feito tudo, completado a obra e foi para o Pai. E os discípulos... Foi para o Pai? Não, desculpa. Ele tinha morrido. Tinha ressuscitado, peraí. E aí o que aconteceu? Os discípulos, eles estavam caminhando, indo embora. Não estavam entendendo nada. Ele morreu, acabou. E agora? Né? E eles iam caminhando. Leia o texto todo para vocês entenderem. E eles iam lá conversando entre eles. Vocês viram o que aconteceu? Puxa vida, ele foi, né? Nossa, ele fez tanto milagre, tantos sinais. Eles se esqueceram que Jesus já os tinha advertido que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar. Que ele ia ressuscitar, que essas coisas tinham que acontecer. E os discípulos estavam perdidinhos, e Jesus conversando, voltou e estava com o corpo glorificado. Eles não reconheceram Jesus, e Jesus ali conversando, cutucando um ou outro, provocando para ver, né, se eles iam reconhecer. Eles nem reconheceram. Eles só foram reconhecer Jesus quando eles sentaram à mesa. Os olhos deles foram abertos. Aí eles reconheceram quem era Jesus. Mesa é o lugar de comunhão, é lugar de alimento, e o alimento traz a revelação. Quando você está ali comendo, partindo o pão, você não põe na mesa, você não senta na tua casa, na mesa com qualquer pessoa, só as pessoas que você quer. Só as pessoas que você quer ter mais intimidade, que você quer conhecer melhor. Você convida para um almoço, para um café, para sentar numa mesa para comer. Quando você come, você está vulnerável, é ou não? Está com fome, né? Você está com fome. Então você está deixando que o outro veja a tua vulnerabilidade. Olha que coisa interessante, né? E muitas vezes você tem que ter educação, porque dá vontade de sentar e comer que nem um dragão, né? Mas você tem que se comportar, porque o outro tá ali, vai se escandalizar com o teu jeito de comer. Ai, meu Deus, não é? Então a mesa é o lugar onde os olhos se abrem. E muitas vezes Deus pede para você: vir aqui na mesa, que eu quero te ensinar agora a minha palavra. Eu quero mostrar para você por que naquela situação que você está vivendo as coisas não acontecem. Você acha que é porque você está sendo perseguido, mas na verdade você fez alguma coisa aí para ser perseguido. Você acha que o teu casamento não está dando certo, porque teu marido é um gambá, mas não é ele que é o gambá, é você que está fazendo com que ele fique um gambá. É na mesa da comunhão que Deus vai fazer você enxergar os seus defeitos, que a Bíblia fala que ela é como um espelho, não é? Você se enxerga ali. É naquele momento que Deus vai mostrar para você a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, mesa é lugar de relacionamento, de comida, e é lugar de pão, é palavra, e é lugar de revelação. Você precisa disso. Você precisa também da cadeira. A cadeira, porque não há mesa. Como é que você vai sentar na mesa se não tiver uma cadeira? A Bíblia inteira fala, quando fala de cadeira fala de autoridade. A cadeira aqui no caso é o trono do Senhor. Você fala para Jesus: senta aqui no trono, Senhor, que agora eu quero ter um momento contigo. Sabe o livro de Cantares de Salomão? Ele retrata um amor entre um homem e uma mulher, mas aquele amor é entre Cristo e a igreja. A noiva e o noivo, eles falam de intimidade, de paixão, de beijos e abraços e etc. Mas o Senhor, Ele quer mostrar para a gente como Ele quer se relacionar com o outro numa intimidade tão grande que Ele vai ser um com você e você vai ser uma com Ele. É o que Jesus disse no capítulo 15 de João: eu quero ser um com você. Aleluia. E aí, só que nesse encontro entre os dois, você lendo lá Cantares de Salomão, você vai ver que a noiva, a sulamita, não é a sunamita, a sulamita, ela chama o rei,
ela chama o esposo, o noivo dela, de rei, de meu senhor. Meu senhor. Tamanho respeito. A gente hoje em dia tá, ele é meu papai, ele me ama, Jesus é bonzinho. As músicas, as canções estão até falando dele, você, né? Você pra lá, você pra cá. Falta de respeito total. Nada contra. Você também vem do antigo vosmecê, né? Você não é tão íntimo assim. Mas, né? As pessoas acham que porque Deus é meu chapa, é o cara lá de cima, é meu camarada. Tá tudo bem. Ele me conhece. Cadê o respeito e a reverência por Deus? E aí diz assim, Lucas 6,46, Jesus adverte os discípulos assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Uau! E lá também João 14, aqui está no 14, ele fala 3 vezes a mesma coisa. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A gente vem aqui na igreja, né? Vai na igreja e... Ai, Jesus, eu te amo. Ai, Senhor, eu te adoro. Eu não vivo sem o Senhor. Ai, eu preciso de ti, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Senhor, Senhor, Senhor. Vocês vivem me chamando de Senhor, mas você não faz o que eu mando você fazer? Você não fecha a boca na hora que é para fechar? Fala que nem uma matraca. Você não tem domínio próprio. Cadê o fruto do Espírito aí? Eu mando você ir para a direita, você vai para a esquerda, quer fazer as coisas da tua cabeça, se dá mal e vem correndo para os pastores aqui pedir oração. Ai, pastora Damares, o que eu faço? Pastora Neuza, ora por mim. Né? Como é que eu ouvi falar Deus aí no fundo? E aí é isso que acontece. As pessoas vivem dando cabeçada porque querem, né? Mas não ouvem os enviados do Senhor, aqueles que Deus colocou para te pastorear, para mostrar a palavra para você, para dizer qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então não adianta nada você me chamar de Senhor se você não me obedece. Então a cadeira para você colocar o Senhor no trono e falar, tu és o Senhor da minha vida. A tua oração da partir de hoje, queridas, tem que mudar. Para de pedir. Começa a agradecer e começa a pedir perdão. Peça sim, mas peça perdão ao Senhor. Confessa o teu pecado ao Senhor. Senhor, eu sou horrível, eu preciso de perdão. Eu sou pecadora, eu sou pobre, cega e nua. Eu falo mal dos outros, minha língua é desse tamanho. Senhor, eu tenho traído, eu tenho magoado pessoas, eu tenho xingado, eu tenho desejado mal, tenho feito fofoca. Peça perdão. Hoje é o dia. Amém? Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na sua vida? Porque você só vem pedindo. Jesus não é o caixa eletrônico do Bradesco, do Itaú, do Nubank, sei lá da onde. Ele não é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E nós precisamos de misericórdia, muita misericórdia. Muita misericórdia. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido eliminados. Então se posicione, entregue o controle nas mãos dele. E última coisa, a lamparina. Deixei essa por último. Porque olha só, a lamparina representa a luz e a orientação de Deus. Simboliza o conhecimento, a sabedoria e a clareza de Deus. Sabe quando você entra num quarto totalmente escuro? Você já entrou num ambiente totalmente escuro? Quando acaba a luz na tua casa? Aqui em Alphaville é direto isso, é uma bênção. Você está lá, né? Às vezes você está tomando um banho quentinho, pá, acaba a luz. Uma bênção. Aí você sai assim, né? E bate o pé na quina, e tropeça e cai, e se machuca. Quando você está nas trevas, você pode se machucar. Quando você não tem luz na tua vida,
você não sabe que direção tomar, você não sabe para onde ir, porque você não sabe onde está pisando. Isso pode trazer até feridas para a tua alma. Salmo 119, 105. Quem conhece o texto de cor? Escola Bíblica Dominical. Salmo 119, 105. Lâmpada e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. A palavra de Deus é a lâmpada. Não adianta você entrar num quarto que tendo intimidade, tendo tudo, se você não tem a clareza da palavra de Deus. Foi o que eu falei aqui. Você vai fazer tudo errado. Tudo errado. O melhor lugar para você aprender é lendo esta palavra, é estudando esta palavra, porque a luz vai entrar na tua vida e ela vai iluminar ambientes escuros. Ambientes que precisam de limpeza. Porque aonde tem escuridão, você não enxerga que tem a sujeira ali. Quando entra rato na sua casa, para onde eles vão? Para os lugares escuros. Eu tive um problema com rato lá em casa. Aí você tem que comprar veneno, um monte de coisa. Eles vão para onde? Para os lugares escuros, e onde tem alimento escondido. Aonde tem sujeira. Pecado escondido. Quando você alimenta o pecado sem que vai deixando no cantinho, vai jogando a sujeira para baixo do tapete, cai a sujeira atrás do fogão, você nem vê, faz anos que você não limpa aquele fogão, e é ali que o rato vai. É ali que ele fica. Onde tem sujeira, onde você não mexe. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos pedir perdão, que nós precisamos colocar a luz da palavra, confessar os nossos pecados para sermos curados. Está lá em Tiago 5,17. Confessai os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não confesse o seu pecado para quem é novo na fé. Pelo amor de Deus, foge disso. Confessa o teu pecado para quem tem maturidade, para quem é um pastor, uma pastora. Não confesse o seu pecado para qualquer um, senão você vai sair na internet. Então, queridos, voltando aqui para Apocalipse 2, versículo 5, o Senhor fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Ele tira o Espírito Santo, ele tira a luz. Se você não fizer bom uso dessa luz, Deus vai tirar a luz da tua vida. Amém? Fecha os teus olhos agora. Aleluia, Jesus. Queridos, tem momentos na nossa vida que nós precisamos aprender a nos humilharmos diante de Deus. Queria pedir para a Adriana vir aqui. Nós vamos cantar um louvor para vocês.